Olá, meus irmãos, que bom que vocês já estão conectados com a gente. Estamos começando mais uma tarde da esperança, um tempinho que a gente tira curto, breve, mas cheio da presença de Deus. É uma alegria, é um prazer te receber aqui online, conectado conosco. Daqui a pouco nós vamos para a palavra do Senhor, mas antes vamos ficar com um louvor abençoado e a gente já volta. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer ver. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com esse povo a quem muito quer ver. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar. Pra louvor de sua glória, vem Senhor, sua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Pra louvor de sua glória, vem Senhor, sua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui. Aleluia, meus irmãos, que bom poder louvar o Senhor, escutar uma canção tão bela do nosso ministério e saber que o Espírito Santo está aí na sua casa, que Ele está aí falando com você e Ele está aqui comigo agora. É um privilégio, uma grande alegria poder louvar o Deus, Criador dos céus e da terra e saber que Ele habita dentro dos nossos corações. É uma bênção, eu fico muito feliz sabendo disso. Eu quero te convidar para hoje estar conosco assistindo e participando conosco do nosso culto, nosso encontro com Deus,
que acontece às 19h45. Então, se você está assistindo esse culto terça-feira, não se esqueça que às 19h45 nós temos o outro encontro. Então é um encontro com Deus, além de você poder ser abençoado aí agora assistindo este culto, você participa de outro culto, seja presencial, seja online. Lembrando que a nossa igreja está aberta para te receber. Nós temos tomado todas as precauções e você é bem-vindo para estar conosco. Venha com a sua máscara, sente no banco demarcado, fique um pouquinho longe do seu irmão, que vai ser uma bênção para você, você vai poder louvar o Senhor em segurança. Podemos orar para a gente de fato ir para a palavra do Senhor? Feche os seus olhos comigo. Senhor, nós te agradecemos por este momento, por essa tarde. Sabemos que o Senhor já está aqui conosco, Pai. E nós queremos dizer que nós dependemos de Ti. Nós queremos ouvir a Sua palavra, Deus. Aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Por isso, eu, junto com meus irmãos, nós nos colocamos diante do Senhor e dizemos que o Senhor nada podemos fazer, Pai. Que sem a Sua presença tudo isso é em vão. Por isso, clamamos pela presença do Espírito Santo neste lugar, na casa dos meus irmãos, onde eles estiverem ouvindo essa palavra, que seja uma palavra de esperança, de vida, que seja anunciado o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo para nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Que bom que você está aqui comigo, que bom que você está com a sua Bíblia aí. Eu espero que você abra com ela agora comigo em Daniel, capítulo 1. E hoje eu quero falar especialmente do capítulo 4 de Daniel. Mas para a gente chegar lá no capítulo 4, a gente precisa fazer uma retrospectiva para entender quem era um pouquinho de Daniel. Eu sei que provavelmente você já leu, você se lembra de algumas coisas grandiosas que acontecem na vida de Daniel. Deve se lembrar da cova dos leões, das interpretações dos sonhos do rei Nabucodonosor. Mas só para a gente chegar lá no capítulo 4, eu quero fazer essa retrospectiva com você. E eu quero te lembrar que Daniel viveu sendo contemporâneo do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um profeta, uma pessoa muito usada pelo Senhor. Ele viveu junto de Daniel, mas ele era bem mais velho que Daniel. Daniel era muito mais jovem do que Ezequiel. Mas Ezequiel exalta grandes qualidades de Daniel. E uma das qualidades que Ezequiel diz sobre Daniel, ele fala que quem ousa ser tão sábio quanto Daniel? Né? Falando para o rei, olha rei, você tenta ser tão sábio quanto Daniel. Daniel era muito sábio, a sabedoria dele estava dita em todo o reino. Mas a gente precisa lembrar também que Daniel e Ezequiel e muitos outros personagens viveram num momento muito difícil para a nação de Israel. Eu quero que você pense comigo que Deus chamou um povo, levantou uma nação, mas essa nação muitas vezes pecou e errou e se afastou do Senhor. Mas eu quero que você pense comigo, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, tendo um povo aqui na terra, ali congregando. Você imagina que difícil que foi para eles viverem um tempo em exílio, no cativeiro. Porque se você não se lembra, o povo de Deus passou por 2 cativeiros muito grandes e destruiu praticamente a nação de Israel. O primeiro foi o cativeiro assírio, que acabou com muitas tribos da nação de Israel. E o segundo, que Daniel está aqui incluído, que é o contexto desse livro, dessa mensagem de hoje, é o cativeiro babilônico. Ele durou 70 anos e durante esses 70 anos o povo ficou na Babilônia, preso, sendo escravos ali. Eles não tinham muita liberdade para adorar a Deus. Era muito restrito, né? E o rei ali mandava, eles tinham que se adaptar às regras deles, viver como os caldeus viviam. Então, pensa esse povo que conhecia Deus, que era o povo de Deus, que havia visto milagres na sua história, na sua genealogia, no seu DNA. Tinha grandes homens de Deus agora dentro de um cativeiro, sem liberdade para cultuar o Senhor. Você consegue imaginar que dificuldade que Daniel passou, que Ezequiel e tantos outros homens de Deus e mulheres que a palavra diz? Ezequiel diz uma coisa muito interessante sobre Daniel. Ele compara Daniel
a Noé e a Jó, dizendo que esses 3 homens, era incrível a forma que eles consideravam o céu mais importante do que a terra. Ezequiel fala assim: Daniel, Noé e Jó eram homens que colocaram o Senhor acima de todas as coisas. Eles viviam de fato para o Senhor. Então, olha esse jovem e que nós vamos falar um pouquinho agora. Olha que introdução que te faz entender quem é esse homem Daniel. Quem é essa pessoa que chegou até aqui? Se você tiver com a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, capítulo 1, eu quero ler 2 versículos só para a gente entender como Daniel foi parar nesse cativeiro. O versículo 3 e o versículo 4. Na minha versão diz assim: Depois o rei ordenou a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenas lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Olha, Daniel fazia parte desse grupo, porque, se você não se lembra, o povo foi enviado por partes. Primeiro foi uma turma, depois outra turma. E essa turma que Daniel estava incluído eram de jovens muito sábios, de boa aparência, para servirem no palácio real. Então o rei falou assim: olha, traga daquele povo que nós conquistamos, traga lá de Israel jovens para virem servir aqui. Jovens que vão aprender a nossa cultura, a nossa maneira de lidar e que vão servir aqui no palácio. São pessoas especiais que são levadas neste momento, pessoas da classe alta de Israel. Então, Daniel está aqui e é enviado, e ele chega lá nesse cativeiro. Claro que um pouco mais elitizado, né? Mas algumas atitudes mostram tudo aquilo que Ezequiel falava de Daniel. E eu quero te chamar a atenção, porque eu tenho certeza que você se lembra que logo no começo aqui de Daniel, no livro de Daniel, fala que ele e os seus amigos resolveram não se contaminar com as comidas daquele reino. Você se lembra disso? Ele falou assim: olha, eu não quero me contaminar, e ele dá um jeito ali com o chefe dos eunucos para não comer aquilo que eles comiam, os demais, para que o Senhor guardasse a formosura deles. Você se lembra disso? E isso prova um pouco do caráter e da sabedoria de Daniel. Porque existem 3 pontos que falam muito da atitude de Daniel. Primeiro é que ele não comia algumas coisas porque ele tinha claro na sua mente que algumas daquelas comidas que eram propostas para eles comerem ia contra a lei do Senhor. Então, olha que sabedoria. Ele sabia que eram comidas contrárias ao seu rei, que embora ele estava em outro reinado, ele ainda era discípulo do Deus Pai, né? E nós de Jesus Cristo. Ele era discípulo de Deus Pai e ele sabia que era contra a lei. Então ele prefere não se contaminar, ele deixa de comer. Mas ele sabe mais coisas. A sabedoria dele se mostra porque nessa atitude ele mostra mais do que um amor à lei do Senhor e um sentimento de não corrompê-la. Ele também faz algo que é muito interessante, porque ele entende que aquilo satisfaria a sua carne. Então ele prefere não comer aquelas comidas, porque ele sabia que ia satisfazer a carne dele. E talvez isso ia tirar ele do foco do Senhor e do propósito que ele estava ali. Então, para ele não se contaminar, ele deixa de viver alguns prazeres na carne e deixa de comer. E mais uma atitude em deixar de comer, que é mostrada aqui nas entrelinhas, a gente entende que a nação de Israel estava passando por um luto terrível. Tudo isso que a gente já conversou de ser levada cativa, de estar presa. Agora, ele entendendo tudo isso, ele fala: olha, por que eu vou ficar aqui no palácio comendo comidas deliciosas contra a lei do meu Senhor, enquanto meus irmãos estão lá? E estão vindo para cá, e são prisioneiros aqui.
Não existe prazer nenhum nisso. Como que eu vou ficar bem, tudo tranquilo, comendo o melhor dessa terra e meus irmãos, meus conterrâneos sofrendo? Então olha que atitude honrosa de Daniel. É muito bonito ver que o que Ezequiel falou era verdade. Ele realmente era uma pessoa que tinha caráter, que era sábia e vivia com certeza do seu propósito aqui na terra. E para continuar aqui, porque eu quero falar lá no capítulo 4, então vamos continuar. Você se lembra que Daniel escapou da morte. O rei Nabucodonosor teve um sonho, chamou todos os magos, intérpretes da época. Ninguém pôde resolver e dizer ao rei qual era a interpretação correta do seu sonho, mas Daniel consegue. Né? Ele seria morto, mas ele consegue uma brecha, vai falar com o rei. O próprio Deus revela a Daniel ali qual era o sonho de Nabucodonosor e ele escapa da morte. E continuando aqui, nós vemos que também os amigos dele escaparam da morte, na fornalha. Você se lembra que os 3 foram obrigados a adorar aquela imagem que o rei tinha esculpido, mas eles não topam adorar não. Eles falam assim, olha, a gente não vai adorar nada de estátua nenhuma, e se você, rei, quiser nos mandar para a fornalha, nós vamos. Porque se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Porque é Ele quem tem todo o poder. Olha que jovens que tinham uma mente centrada em Deus, conhecimento e relacionamento com o Pai. Capítulo 3, versículo 16 diz isso. Que eles olharam para o rei e o rei falou assim, só vocês me adorarem. Para com isso. Por que você vai morrer? Só me adora a estátua lá e pronto, acabou, eu deixo vocês livres, jovens. E eles disseram, não, o Senhor que nós servimos tem todo o poder, se Ele quiser, Ele nos livra de você e da fornalha. Dito e feito. Mandaram eles para a fornalha e viram 4 homens. Nós entendemos que ali ocorreu uma teofania, uma aparição de Deus, o próprio Jesus Cristo, de uma maneira diferente da encarnada anos depois, mas o próprio Senhor estava ali com eles naquela fornalha e os livrou. As suas roupas não se queimaram, seus cabelos não se queimaram, eles foram tirados dali. E então o rei, que havia mandado queimar eles dentro daquela fornalha, ele faz um decreto que chega no capítulo 4. Ele fala assim, que a paz seja multiplicada. Ele reconhece o valor do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele olha para aquele Deus e fala assim, olha, é impossível que o Deus deles não possa ser adorado aqui na nossa terra. Porque olha o que o Deus deles fez. Eles foram lançados numa fornalha, as pessoas que foram lançar eles, o fogo estava tão quente que a palavra diz que essas pessoas morreram queimadas. Só de chegar perto para arremessar os 3. Então você imagina o quanto fogo tinha. E o rei olhando para tudo aquilo, ele fala, não. O rei desse povo é grande demais. Vamos deixar ele ser adorado neste lugar. Esses não precisam mais adorar a estátua que nós levantamos e vocês têm liberdade. Então, chegamos ao capítulo 4 de Daniel. E eu não vou ler muita coisa aqui porque o nosso tempo é curto. Nossa tarde da esperança é rapidinha. Então eu vou só citar algumas coisas desse capítulo. Então, eu quero dizer para você que essa mensagem é uma mensagem de esperança. A partir daqui, eu quero que você veja a esperança que pode brotar no seu coração. Existe um jeito, eu não sei como que você está vivendo, quais são os seus problemas, como que tem sido a sua vida no dia a dia, mas eu quero te dizer que existe esperança no nome do nosso Senhor. Existe esperança em Jesus Cristo. E por isso eu quero ler citar algumas coisas aqui do capítulo 4. O capítulo 4, versículo 4, no meu subtítulo diz assim, o segundo sonho de Nabucodonosor e a sua loucura. O rei tem outro sonho. De novo ele faz a mesma coisa. Chama todos os intérpretes possíveis, magos, todo mundo que poderia interpretar o sonho. De novo ninguém consegue interpretar. E de novo aparece Daniel. Mais uma vez Daniel está lá para interpretar e ser usado por Deus na vida do rei. E Daniel
interpreta o sonho dele. E o sonho dele, o rei Nabucodonosor contando para Daniel, no versículo 11, começa ali para você ir se situando. Então, capítulo 4, versículo 11, diz que havia uma grande árvore. Essa árvore ela era tão grande que ela chegou aos céus. Ela tinha domínio sobre todas as coisas. Os animais faziam ninho, ficavam na sombra daquela árvore. Havia muitos frutos e todo mundo se alimentava daquela árvore. Era uma árvore gigante que abastecia todo o universo. Só que no sonho aparecia um anjo de Deus, alguém enviado pelo Senhor, que dizia que aquela árvore seria cortada. Ficaria só o toco amarrado por algemas e que seria horrível. O rei Nabucodonosor fica doido com aquele sonho, vai atrás, ninguém consegue interpretar, e ele conta para o Daniel, e Daniel interpreta. Porque o Senhor estava com ele. E o Senhor disse a Daniel, essa árvore é o próprio rei. Avisa Nabucodonosor que a árvore que ele viu significa ele e o seu reinado. Olha que coisa grande. Um rei que tinha domínio sobre todas as pessoas à sua volta, que alimentava pessoas, que tinha realmente o domínio sobre a terra ali, conhecida por eles. Esse rei que era rei sobre tudo e todos, que fazia o que quisesse, que ordenava e tirava a ordem. Esse rei perderia tudo o que ele tinha, porque o Senhor queria ensinar uma lição para ele. Este rei, depois que foi interpretado a ele, eu quero ler com você o versículo 31, para você ver o que aconteceu. Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse, a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois e passarão 7 anos, 7 tempos, na verdade. Olha isso, o rei de todas as coisas, iria comer capim com os bois, ia viver como um selvagem. E no versículo 33 diz, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, pelo sereno, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas, como as garras das aves. Olha essa descrição de Nabucodonosor. Olha o estado que esse homem chegou. O homem que era rei sobre tudo, o maior rei ali na terra, conhecida deles, agora se torna uma pessoa que come capim, que tem unhas gigantes, que o cabelo está ali todo jogado, crescido. Imagina comigo. Eu fico lendo assim, imaginando a degradação dessa pessoa. Uma pessoa que tinha tudo passa a não ter nada. Que era rei sobre tudo, que comia o melhor da terra, que mandava, que tinha funcionários e servos e escravos, que era famoso, que tinha tudo, fama, poder, luxo. Essa pessoa perde tudo. Tudo, absolutamente tudo, 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 tudo. Porque Deus queria ensinar uma lição para ele. Olha no versículo 17, no finalzinho, Nabucodonosor estava contando para Daniel, e olha o que o próprio Nabucodonosor entendeu. Ele, falando sobre esse rei, esse senhor que estava governando ali aquela árvore, né? Esse rei que estava falando com ele no sonho, ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Ele começou a desconfiar que tinha alguma coisa ali. Porque ele falou assim, olha, essa pessoa superior à árvore disse que ele dá o reino a quem ele quiser. Pode ser a pessoa mais humilde do mundo, é ele que escolhe. Se ele quiser dar, ele dá. Se ele quiser abençoar, ele abençoa. Se ele quiser cortar essa árvore, ele corta. E Daniel, quando interpreta o sonho e diz para o rei que é ele, olha o versículo 26. Daniel falando para o Nabucodonosor, quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes,
Isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia. Olha isso, Daniel falou assim para ele: olha, é com você mesmo esse sonho, você é a árvore, o Senhor está te podando e você tem que reconhecer que Ele tem poder sobre todas as coisas. Você imagina o ego desse homem? Eu fico lendo isso aqui e imaginando essa pessoa poderosa que reina sobre tudo. Imagina o ego dele. De repente o Senhor decide usar exatamente a vida dele para ensinar, para falar. Tira tudo que ele tem. E Daniel diz, olha, você precisa se arrepender dos seus pecados, abandonar essa vida que você tem e amar ao Senhor, ao próximo, agir com misericórdia. E tudo vai voltar a ser seu, Nabucodonosor. Versículo 32, no finalzinho, diz assim: até que você reconheça, você, Nabucodonosor, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Olha que profundo isso. É uma tarde de esperança, é uma mensagem de esperança. Por que é uma tarde de esperança? Porque eu não sei como você está vivendo. Eu não sei o que está sendo tirado de você. Eu não sei se a sua alegria se foi, se a sua paz se foi. Eu não sei quantas coisas você não consegue conquistar mais, se as coisas não estão fluindo, se aquelas pessoas que estavam parecendo que estavam se convertendo não estão mais. Eu não sei como que você está vivendo, as pessoas à sua volta. Eu não sei. O que eu sei é que existe um princípio aqui. Existe um princípio assim, fundamental que você tem que entender. O Senhor está dizendo para nós hoje, através de Daniel e da história de Nabucodonosor, que existe esperança para todas as pessoas da face da terra. Desde que elas reconheçam algumas coisas. Primeiro, que elas reconheçam que é o Senhor quem detém o domínio de todas as coisas. É o Senhor, o Altíssimo, a quem nós servimos. Ele é quem detém o poder de tudo. Você precisa entender isso. É Ele quem domina todas as coisas. Ele institui, Ele que põe reis, Ele que tira reis, Ele que dá autoridade, Ele que tira autoridade. É Ele. Você precisa entender isso hoje. Que tudo está nas mãos deste Deus. O Deus a que nós servimos. Você também precisa entender que a força do seu braço não é capaz para conseguir tudo que você deseja. Nabucodonosor, através de uma linhagem real e do seu poder de ser um grande rei, ele alcançou um reino gigantesco, que conquistou tudo. Só que a força do braço não é suficiente para comandar todas as coisas aqui na terra, porque a terra está debaixo de uma autoridade espiritual. Enquanto nós não entendermos que tudo o que acontece aqui na terra é resultado de ações espirituais, a gente vai tentar continuar lutando com os nossos braços, achando que nós somos capazes de conquistar as coisas. Isso não é verdade. Então, o princípio que Nabucodonosor entendeu era que ele tinha que se render ao Deus Altíssimo e que tudo vinha dele, tudo é dele, tudo é do Senhor. O versículo 34 diz assim: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e o louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Olha isso! O rei Nabucodonosor, depois de passar esses 7 tempos que a Bíblia diz, depois dele ser o rei e governar todas as coisas, dele ser humilhado, perder tudo, comer capim, andar com os animais, ele reconheceu quem era o Senhor. Por isso existe esperança, irmão.
Por isso existe esperança para você, para as pessoas que você ama, para as pessoas que estão perto de você. Existe. Se nós reconhecermos que tudo vem dele, tudo é dele, por meio dele, para ele, existe esperança para nós. O versículo 36, para a gente acabar, diz assim: nesse tempo, recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselhos e os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Aleluia! Olha isso. Existe algo que você precisa entender no versículo 36. Você precisa entender que quando Nabucodonosor entendeu quem era o rei, quem era o único digno de ser adorado na terra, quem detinha todo o poder, quem era o Deus de Daniel, que interpretava sonhos impossíveis, quem era o rei e o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que livrou eles da fornalha. Esse Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o único Deus que deve ser louvado. Quando ele entendeu isso, e ele diz que ele recuperou o seu entendimento, ele se prostrou diante do Senhor e as coisas aqui na terra voltaram a funcionar. Os conselheiros foram atrás dele e o seu reino se tornou ainda maior. Você se lembra de Jó? Aconteceu a mesma coisa com Jó. Quando ele entendeu e ele conheceu o Criador dos céus e da terra de verdade, que ele disse que agora ele podia ver com os próprios olhos, que ele entendia quem era esse rei. Quando ele entendeu tudo aquilo, as bênçãos vieram ainda maiores sobre a vida dele. Tudo foi restaurado e Jó ficou ainda mais rico. Quando Nabucodonosor entendeu, o seu reino se tornou ainda maior. Por isso, nessa tarde, eu quero te dizer que existe esperança para mim e para você. Essa esperança está em reconhecermos quem é o Deus que governa nossas vidas. Está em reconhecer que os nossos braços não são capazes de comandar todas as coisas aqui na terra. Quando nós entendermos, irmãos, que o céu manda na terra, que tudo vem de cima, que o Senhor é quem governa as nossas vidas, a gente vai começar a desfrutar uma vida melhor aqui na terra. Eu quero declarar isso sobre a sua vida e orar junto com você. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos ensinamentos tão preciosos que existem nela. E queremos pedir que, assim como Nabucodonosor, assim como Jó e outros grandes homens que passaram aqui na terra, nós queremos também reconhecer o seu senhorio, reconhecer que tudo vem de ti, que tudo está debaixo dos seus pés, como diz a tua palavra, Deus. Que o Senhor governa sobre tudo e todos. Senhor Jesus, nós nos humilhamos hoje diante de ti para te pedir perdão porque nós acreditamos na força dos nossos braços, acreditamos na nossa capacidade intelectual, mas nós queremos dizer hoje que nós confiamos plenamente no Senhor e em tudo que o Senhor tem para nós. O Senhor é o Deus Altíssimo, a qual deve ser rendido toda a honra, glória e louvor. Nós te amamos e nós queremos que as pessoas que estão à nossa volta também te conheçam. Usa a mim e aos meus irmãos para fazer o Senhor conhecido na terra, para que possamos apresentar o único que deve ser louvado, digno de toda a honra, glória e louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus te abençoe e até mais. Nós estamos no mês de outubro, no mês de matrículas e rematrículas. E nós nos colocamos à sua disposição, como colégio, para conversar com você, fazendo o melhor negócio para a escola e para a sua família. Venha nos conhecer, venha falar conosco. Meus 3 filhos estudaram
estudado do maternal até o 9º ano no Colégio Nazareno. Os 3 hoje são formados em universidades nazarenas. Os 3 hoje estão vivendo uma vida de qualidade. Aprenderam aqui, nos corredores da nossa escola. Eu os colocaria de novo e investiria tudo outra vez na vida deles. Por isso, eu assino embaixo, Colégio Nazareno é o melhor colégio para você e para sua família. Colégio Nazareno nasceu com um propósito: abençoar esta cidade. Venha junto, vamos abençoar o nosso povo.